Fala pessoal, começando aqui o Pod Legal. Mais uma vez a gente tá junto aqui de quinta-feira. E olha, as quintas pra mim são os melhores dias da semana, porque são aqueles dias que a gente se encontra aqui, bate esse papo tão legal, falando de direito de forma descontraída. Mas espera aí que eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, faz a tua inscrição agora mesmo aqui, para sempre que chegar um vídeo novo você já ser notificado. E também, que tal você já ativar o sininho aqui, tá? Já faz tudo isso e vem participar com a gente. E agora participa no chat, coloca sua opinião, manda sua pergunta, vem participando com a gente que a gente vai falar de direito de forma descontraída com elas, Eduarda Chaves e Fernanda Ramos. Tudo bem, meninas? E aí? Tudo bem? De novo aqui, a dupla. O trio. Muito bom. Parada dura. Muito bom, muito bom. Legal ter vocês aqui hoje, preparadas aí para mais um Pod Legal? E já umas fofoquinhas de bastidores aqui, hein? Conta, vai. Então já Gente começa. do O que tá céu. pegando? O que tá Essa pegando? pauta aqui dessas É fofocas. bastante coisa, né? Tem bastante coisa. A gente acha que as coisas não acontecem em casa, né? Assim, e a gente, quando traz esses temas aqui, é bom porque o pessoal de casa começa a prestar atenção, a entender, porque pode acontecer dentro da casa das pessoas, né? E Fê? conosco também. E Todo conosco, mundo tem problema. E o mais legal é que você que está assistindo reconheceu algum assunto que você acha importante para alguém, compartilha. Não precisa assistir só a gente ao vivo agora, né? Você consegue indicar para um colega, mandar o link. Como diz o Afonso, manda para os amigos e para os inimigos, Isso, né? pra todo mundo. E pode mandar pergunta também no chat ou manda no Instagram do podcast, né, Afonso? Isso. Manda sua pergunta que a gente responde aqui pra vocês. E se não responder hoje, responde em outro programa. No próximo. Enfim, vai mandando as perguntas aí que a gente vai participando. Vamos lá, vamos começar aqui. Semana passada a gente falou sobre semana retrasada, acho que foi do prefeito de Sorocaba. Eduarda falou que tinha imóveis em Sorocaba, que os imóveis não estavam valorizando. Não foi uma história assim? Aí olha aqui o E que nós aconteceu. falamos que gostaríamos de mudar para Pra Sorocaba. Sorocaba, que é maravilhoso. Pronto. E eu descobri que aquele prefeito não é o Rei do Camarote, Eu tá? também descobri Eu achei que era, não é. Como assim? Era uma É brincadeira. uma brincadeira que ele fez. Ele não é o rei Ele do não camarote. é o rei do camarote. Ele usa isso pra fazer a brincadeira, só que ele até nos convenceu, É, né? Que tanto ele não é. Ele não é? Que ele era o Não, ele é verdadeiro. parecido. Vi uma matéria Ele é dizendo parecido com o Rei do Camarote. Ai, gente, que Bom, loucura. Polícia Federal na cola do prefeito. Sorocaba é no centro de suspeitas de corrupção. O prefeito de Sorocaba é alvo da operação da Polícia Federal por suposto favorecimento em contratos com empresas de saúde. A polícia deflagrou na quinta-feira, dia 11, uma operação para apurar irregularidades na contratação de empresas pela Prefeitura de Sorocaba durante a gestão do prefeito Rodrigo Manga. O foco está em supostos crimes de corrupção e fraude em processos licitatórios da área de saúde, com suspeitas de que empresas teriam sido favorecidas em contratos públicos. Mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços ligados ao prefeito, incluindo a residência oficial e a sede da prefeitura. A investigação apura o envolvimento de agentes públicos e empresários em um esquema que teria movimentado milhões de reais, levando o questionamento sobre a legalidade dos procedimentos e a responsabilidade do chefe do executivo municipal. Eu vi isso e eu vou dizer como ele respondeu, através de um vídeo no TikTok falando que como ele queria ser governador, porque ele quer chegar na presidência, então a Polícia Federal tá em cima dele por causa disso. Bom, é sempre um assunto velho isso, né? É bem velho. É sempre um assunto velho. Agora é o prefeito de Sorocaba, é o prefeito de qualquer outra cidade e sempre ocorre esse tipo de situação de fraude na saúde. E isso é gravíssimo, isso é muito grave. O que eu acho a respeito desse assunto, tá? Primeiro que a lei de licitações é uma lei antiga, mas tem a nova lei de licitações de 2021, salvo engano, né? E a gente busca cada vez mais a transparência dos entes públicos. Então, alguns com portal de transparência, eu acho que a grande saída para o cidadão ter certeza que seu dinheiro foi investido no objetivo correto e também para aquele que quer ser o governante de mostrar que não está ali como o histórico diz, né, para encher os bolsos de dinheiro, mas de mostrar um serviço efetivo. Então, há suspeitas, está sendo analisado ainda, a gente não tem notícias sobre o desenvolvimento disso, mas é uma questão, como a doutora Fernanda falou, muito séria, porque envolve não só a questão licitatória por si só, mas um problema de
financeiro mesmo do cidadão que não recebe. Então, você coloca lá que tem a disponibilização de um recurso que seria utilizado, que é utilizado para a saúde e que não necessariamente chega até este fim. É muito natural, tá, Afonso? No escritório a gente faz algumas questões de direito administrativo e é muito natural, às vezes, terem suspeitas, terem indícios, haverem pesquisas a respeito disso, só que quando vai analisar, na verdade, foi feito tudo de forma correta. Por exemplo, você está num contrato de construção civil, e aí, ao longo do período, um contrato de 5 anos para a construção de um hospital. Ao longo desse período, o gesso que custava 10, ele passa a custar 50 por conta da inflação, da economia, e com base nisso, você tem que fazer aditivos contratuais. Então, o contrato que às vezes começava com R$1 milhão, ele passa a ser 7 milhões de reais, mas está dentro da legalidade, porque houve um aumento dos insumos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também. O que eu acho alarma, porque uma pessoa não só pública pelo cargo que ela possui, mas uma pessoa que está, como você disse, nas redes sociais, fazendo propaganda, chamando o holofote para ela. Então, acho que tem sentido um pouco da defesa dele dizer, isso é porque eu estou querendo ser candidato a governador, a presidente. Mas a gente também tem que tomar cuidado na hora de julgar, porque algumas revisões contratuais em procedimentos públicos são completamente lícitas. Não necessariamente está havendo um desvio de dinheiro, mas é óbvio que o portal da transparência e o objetivo da reforma da lei de licitações é esse, que a gente possa esclarecer com que houve os aumentos e se há um superfaturamento ou não em relação ao que foi licitado aqui. Sabe o que eu acho engraçado? Que eu acho que nem o portal da transparência consegue coibir esse tipo de situação que acontece nas prefeituras, nesses demais órgãos, onde acontecem processos licitatórios. Porque eu achei que o portal da transparência ia dar uma segurada nisso, mas a gente vê que não, é recorrente esse tipo de matéria. E é isso um pouco que a Duda falou. As pessoas não se atentam que às vezes você ganhou uma licitação de X valor, mas aí vai dependendo do valor, vai atualizando, vai inflando, o material fica mais caro, mudou no trajeto ali do caminho, o escopo do trabalho deu uma mudada, aí precisa fazer o aditivo. O que a gente não pode permitir é que haja favorecimento. Eu acho que a denúncia está principalmente ligada a isso, porque quando você faz uma concorrência pública, uma licitação, você tem que ir pelo objetivo do que é mais vantajoso para o poder público, para, consequentemente, os cidadãos. Então, eu não posso abrir uma concorrência pública de entrega de marmita em presídio e chamar o Afonso, que é meu amigo, que tem uma empresa disso, e a Fernanda, que é minha amiga, que tem uma empresa disso, e não usar a isonomia, que a gente chama, o princípio da isonomia, que é tratar todos de forma igualitária, e dentre os 5 que estão aqui, dar preferência para vocês em algum motivo. Olha, dizer o seu atestado tem mais validade do que o outro. Isso não. Tem que ter o princípio da isonomia, dizer vamos tratar todos iguais. Isso não pode ter. Mas, se no curso do processo você foi contratado para fazer esse fornecimento e tiver que haver reajustes, eles são completamente válidos se tiverem bem explicados. Mas aí que é o problema, né? Que como você pega esse reajuste. Mas outra coisa, quando participa de licitação, geralmente, a grande maioria já é um jogo de carta marcada, né? Não podemos dizer que sim ou que não. Pode acontecer, eu acho que tem casos que sim. É sempre as mesmas empresas. Mas eu gostei muito da explicação, acho que a Duda trouxe um esclarecimento muito grande aqui na questão de que pode estar tudo certo, né? Aquilo que parece que está tão errado, pode não estar tão errado, porque existe essa questão aí do rumo que se modificou. E é uma questão cultural, né? A gente já vem daquele princípio do ele rouba, mas faz, ou, poxa, como é que gasta? Esses dias, eu vou contar até uma situação para vocês. Estava passeando com o meu cachorro e uma praça que a gente vai com ele perto de casa, tem uma placa dizendo que foi gasto R$500 mil na reforma da praça e uma data bem recente. Tanto eu quanto meu marido, a gente fica indignado, você chega lá, a praça tá destruída. Só que assim, de um tempo para cá, faz sentido que eles tenham gasto aquilo para construir a praça. Só que se não der manutenção, ela vai ficar destruída pelo tempo, usuário de drogas que vai lá e picha, a grama que cresceu, o pessoal que vai lá e joga bituca de cigarro e queima, os vândalos que vão e estragam as coisas, e aí a prefeitura tem que arrumar tudo de novo. Então você chega lá e fala, caramba, com esse preço aqui eu construía uma casa, não ia reformar uma pracinha desse tamanho. Mas é que a gente tem que averiguar certo o que foi feito. Né? Então, se teve que fazer uma estrutura, você não sabe se aquele espaço tinha alguma infiltração que ia para a avenida principal. São coisas que às vezes os olhos não veem.
Então, por isso que a gente tem que ter bastante cautela na hora de fazer o julgamento. Bacana, muito bem colocado. Vamos lá, ó, chegou uma pergunta e você pode mandar a sua pergunta pra gente. Comecei a trabalhar remoto para uma empresa e eles disseram que não precisa registrar porque é só freela fixo. Isso é legal? Eu tenho algum direito? Gente, isso acontece com muita gente. Essa história de freela, a gente precisa entender que empresa não pode ficar tendo freela pra tudo aí não, né? Freela E ainda fixo. freela fixo aí piorou a situação, né, Fê? Fala um pouquinho disso. Freela fixo eu amei, gente. É um pra cima, pra baixo, né? Gente, vamos entender o que é freela. Freela é aquilo, é um trabalho imediato, naquele momento eu fiz, resolvi e acabou. Mas Isso é também tem uma freela. questão, né, Fê? Às vezes vocês contratam assim, você vai ser freela toda segunda-feira. Não é freela toda Não é, segunda-feira, né? não é freela, Você é o trabalho. freela folguista, cobre a folga. Também não pode. pode. Porque se você vai toda segunda-feira naquela empresa pra fazer um trabalho, você tem um vínculo de emprego aí de um dia só na semana. Então as pessoas precisam entender que existe aí também o contrato intermitente, que é exatamente pra regularizar esse freela, que é um freela fixo. É exatamente isso. O freela fixo que eles dizem aqui é completamente errado. Quando a gente pensa em freela é aqui, uma situação atípica, eu preciso de alguém, fui, resolvi, arrumei esse freela e acabou, gente. Freela fixo não existe. Ou a gente pensa no contrato de trabalho intermitente, quando eu preciso daquela mão de obra, daquela demanda, eu chamo e eu pago pelas horas e ele recebe por dia, pelo aquele serviço prestado. E aqui que fala, não precisa registrar porque é freela. Depende, não preciso registrar porque é freela fixo. Se é um freela fixo, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, você pode pedir vínculo empregatício por isso, porque tem habitualidade, porque é o freela fixo, então ele faz isso sempre. Tem a habitualidade, tem a subordinação, tem a onerosidade. Tá tudo aí, todos os requisitos do artigo 3º aí da CLT. Então- Agora, o que eu digo pra você é o seguinte, acontece com você é freela ou é freela fixo, como é que você pode proceder? Procura um advogado de confiança, conta a sua história, porque cada caso é um caso e o advogado precisa analisar. O que você não pode deixar é te fazerem de bobo, né? Falar que você é freela fixo. Toda segunda-feira é o freela que eu tenho aqui. Boa. Vamos lá. Paciente ignorado em hospital deixa carta com o último desejo antes de morrer. Olha, um homem com câncer terminal relatou um descaso e deboches de profissionais da saúde em carta escrita pouco antes de falecer. Em um caso que gerou uma forte comoção pública, um paciente de 58 anos foi diagnosticado com câncer terminal de esôfago e relatou em uma carta escrita à mão o que seriam seus últimos desejos e denúncias de maus tratos sofridos no Hospital Municipal de Barueri. Segundo o conteúdo da carta, ele teria sido alvo de deboche e negligência por parte da equipe médica e da enfermagem, mesmo diante de uma situação grave. A morte ocorreu poucos dias após o registro da carta. O episódio levanta discussões jurídicas sobre a responsabilidade civil do hospital e dos profissionais envolvidos, além das possíveis implicações penais por omissão de socorro, maus tratos, violência e dignidade do paciente. Eu acho que temas como esse, saúde a gente não brinca, né, gente? Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa falar. A gente tá tendo aí vários temas, casos recentes, inclusive de 2 estudantes de medicina que vieram ali no TikTok pra Chapada, falar de né? uma paciente que, segundo elas, eu até entendo que elas não tiveram a intenção de expor, de magoar, mas sem querer acabaram o fazendo e aí vão pagar esse preço. Agora, nesse caso aqui, esse paciente faleceu. Ele trouxe denúncias de maus tratos. A gente está falando não só da questão criminal, mas também da questão indenizatória, né? E quem que é responsável por isso? O hospital, as enfermeiras que fizeram, quem recebe isso já que ele faleceu, os herdeiros acabam recebendo? Acho que é um monte de pergunta junto aqui. Quem que pode começar esclarecendo? Eduarda Chaves? Vamos lá. Primeiro que eu achei o fato da gente trazer esse assunto para cá extremamente interessante, porque envolve várias questões. A primeira delas é, essa carta tem validade porque ele já faleceu? Então a gente não conseguiria fazer, por exemplo, uma perícia grafotécnica para saber se foi ele mesmo que redigiu essa Boa. carta, tá? Porque ele não tá Mas dá pra aqui, pegar por Ah, outro dá pra pegar documento, por- mas vai. ele não tá aqui para assinar outra coisa, enfim. Tá. Mas ela é sim um grande indício, ela é um grande começo de prova para fazer esse tipo de apuração. Outra questão bem relevante em relação ao caso. Como ele declara por escrito que ele teve problemas de maus tratos, que esses maus tratos foram causados a ele, o espólio, que são o conjunto de bens que vai ser representado por uma pessoa que é chamada de inventariante, pode entrar com uma ação de indenização por dano moral pelo que aconteceu com o paciente que já faleceu. Ótimo. Olha como isso é incrível, porque você pensa assim, a pessoa não está mais aqui. Ah, se já foi, já foi. Eu tô pensando se alguém de fato fez isso com ele e fala assim, eu não tenho mais que me preocupar porque ele escreveu uma carta, mas ele morreu. E não é bem por aí, porque o fato acaba
mas a consequência do fato e a responsabilização sobre ele permanecem. Então, os herdeiros vão ter o direito de ingressar no judiciário pedindo danos morais em razão disso. É lógico que só isso é uma prova frágil, mas isso, aliado a outro tipo de investigação, outras apurações, câmeras de segurança, uma série de outras provas vão ser reunidas e podem sim dar direito a uma indenização. E a gente pensa assim, né? Quando o paciente está numa fase difícil, já está ali numa fase terminal, às vezes ele não sabe se comunicar direito, ele não consegue mais se comunicar, e é aí que o povo acaba fazendo de qualquer jeito, porque percebe assim, esse aí não vai falar mais nada, então vamos lá. E o cara foi lá e escreveu uma carta. É o mesmo que acontece com o incapaz, né? Porque você vê, a gente comentou num outro episódio aqui sobre uma criança autista, se não me engano, que foi machucada. A gente sempre fala sobre vulneráveis, né? Situação de vulneráveis. Ele no estado de pré-morte, ele tá numa situação de vulnerabilidade, mas ele foi muito perspicaz, né? Porque ele pegou e redigiu. Então vamos lá, vou mudar o assunto um pouquinho e trazer para minha área. Olha o que aconteceu no escritório. Um empregador, pessoa física, estava doente, já estava debilitado. A empregada, ele faleceu. Quem respondeu no processo foi o espólio, o representante, o inventariante. E aí a empregada disse que ele já estava debilitado, com mal de saúde, mas que ela era ofendida. Era ofendida, palavrão, ele xingava, ele cuspia na cara dela. E aí, ele morreu. Ele morreu, o empregador. Quem responde? O espólio vai responder, até porque os filhos herdeiros vão responder. Até Agora, o montante da herança. Sim, agora mas a questão é aí justo. nesse caso, aí não é que é justo, a questão é também entender qual era o nível de sanidade dele, porque às vezes ele tava, sabe, já com a cabeça pra lá de exatamente. Bagdá, Era um senhor era de um senhor idade. e ela sabia que estava lidando com um paciente Mas veja enfermo e como que doente. a prova é difícil, porque Não tem esse quem caso falar, da né? Fernanda era um ambiente residencial em que só estavam presentes ele, que morreu e não tá aqui para dizer que não fez, e a vítima, para dizer Mas que teve foi uma ofendida. testemunha que também era Então, cuidadora e É disse que o ele ônus xingava. probatório. Então, assim, por isso que existe a questão de ônus probatório. Agora a Fernanda falou que tinha uma testemunha, daí aí é tudo complicou. que trabalhou junto. Aí complicou. Que falou que ele xingava todo mundo, mas ele já estava idoso, doente, acamado. Idoso, particularmente, quando eles estão doentes, eles ficam mais estressados, não é, Afonso? É complicado. E você lidando com idoso, você tem difícil. que saber de tudo Exato. isso. Mas também você não é obrigado a escutar certas coisas. Sim, que nem nesse caso aqui que a gente está estudando. É uma pessoa de 58 anos, não é nem considerado idoso ainda, né? Idoso a partir de 60. Mas aqui no meu caso era 80. Não, mas eu tô dizendo aqui, ainda assim, a gente pode reunir outras provas, como a câmera, que nem no caso, se a casa tivesse uma câmera que filmasse o que estava acontecendo, que aconteceu dentro do hospital, no ambiente público. Então a gente pode juntar outras, relatos de outras pessoas, mas pensa como é complicado, né? Porque aquele que sofreu a violência, ou aquele que praticou a violência, no caso da Fernanda, não estão aqui para contar a versão deles, e ainda assim o direito continua. E olha que legal. Que legal não, que horrível. Na verdade, eu já vi casos também desse fato das pessoas desligarem as máquinas. Tem Sim. vários médicos aí até sendo condenados, que foram condenados por terem desligado a máquina. Agora, imagina você estar ali de uma forma que as pessoas percebem que você não... Acham que você não está compreendendo, que você não está entendendo, mas você está ouvindo, está entendendo tudo. Vamos desligar a máquina. Desliga a máquina, começa a faltar o ar. Deve ser horrível isso, Não, é né? difícil, é difícil. Mas eu acho interessante, eu fiquei contente de ter esse assunto aqui na nossa pauta, para que as pessoas tenham consciência de que os direitos e as responsabilidades não acabam se uma das partes Não, falecer. continua. né? Muito Ele importante. continua. Um outro parênteses, é importante dizer aqui também que o direito, ele não é uma coisa clara, uma coisa direta, uma coisa objetiva. Porque foram 2 processos. Em um, eu perdi o dano moral, em outro eu ganhei. Na mesma vara do trabalho. Na Porque um não aproveita o outro. na né? mesma vara e contra o mesmo O empregador. empregador. Me explica, gente. Tem 2 funcionárias, as 2 relatam a mesma situação. Mas é a prova do processo que foi feita, no outro não foi Mas é feito. isso. A coletiva da Ou às testemunha. vezes, né, o entendimento do juiz, e assim, o direito não é uma ciência exata. Exatamente, E é por isso não que é a gente tem a segunda situação instância, porque objetiva. daí vai ter um recurso. Para as pessoas entenderem que assim, não é porque colégio. aconteceu, vocês acham que vão ganhar, é certeza porque eles falaram lá, tá Não, vendo? prova Nós é tivemos um caso aqui no escritório, o mesmo reclamado, na mesma vara, um processo nós ganhamos e no outro nós perdemos. E uma foi testemunha da outra.
É muito maluco, não dá pra entender. Muito maluco mesmo. Muito maluco. Bom, vamos lá. Mais perguntas chegando aqui. Sou CLT e o meu chefe me segue nas redes sociais. Gente, rede social é um perigo. Outro dia, reclamei da empresa no Twitter e ele me chamou para conversar. Posso ser demitido por isso? Olha, não só pode, como você corre grandes riscos aí, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tá falando mal do chefe, mal da empresa, mal de qualquer pessoa que seja, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala e as consequências disso. Rede social hoje tem uma proporção, atinge um número indeterminado de pessoas. E quando você fala mal da empresa, você está falando aí da honra, você está falando aí da credibilidade dessa empresa e as consequências podem ser gigantescas. Então você não só pode ser demitido, dependendo do que você falou, como você pode até inclusive ter que indenizar essa empresa em razão do que você falou. Então assim, rede social é um perigo tremendo. Tem que tomar cuidado com tudo hoje em dia, sabe? Você pega, ai, tô doente, não vou trabalhar, mas vai lá na rede social e posta fazendo dancinha. E aí? Como é que é? Pode fazer dancinha? Pode ir no mercado? Pode ir na rua enquanto você tá com atestado médico? Gente, é um perigo, Fernanda. Nossa, gente, me veio uma história aqui na cabeça. Isso é muito grave. É muito comum os funcionários. Teve até que na Justiça do Trabalho, vocês lembram disso? Que uma fez dancinha, falando da outra, que veio na Justiça do Trabalho e elas foram mandadas embora. Não pode fazer isso. Você, quando trabalha para uma empresa, você precisa vestir a camisa daquela empresa. Se você não está satisfeito, você peça demissão. Porque aqui, você pode ser demitido a qualquer momento, mas você pode ser demitido por justa causa. Esse é mais o X da questão. A empresa tem o direito de te dispensar desde que ela pague a multa do FGTS, pague o seu aviso prévio. Mas aqui ela te dispensa por justa causa e você ainda não recebe nada. E ainda fica mal, né? Rede social não é Toma lugar. cuidado. Rede social não é lugar de lavar roupa suja. Vai no Roupa RH. suja se leva em casa, vai no RH, reclama diretamente, não tá satisfeito, procura um Sai. advogado, rescisão indireta, que é a Exato. justa causa no empregador. Agora, sair falando mal da empresa nas redes sociais, olha, isso Ou aí sai, pode né, complicar. Afonso? Sai. Os empregados também Vai têm que ser parar feliz. com a mania de querer cavar uma dispensa. É. Porque eles ficam o tempo inteiro cavando. Desculpa falar, mas você não pode ficar cavando. Porque aí vai te dar uma desídia, que é o seu desinteresse no trabalho, e vai acabar te dando uma justa causa de qualquer maneira. Não fala mal da empresa na internet, gente. Não faça isso. Resolve com o RH, resolve diretamente com quem você precisa resolver o caso. É isso, olha. Foi dado, só que tem mais pergunta aqui. Essa aqui também é boa. Trabalhei anos como diarista na mesma casa, 3 vezes por semana. Agora que fui mandado embora, tenho direito a alguma coisa? Olha, vocês tocou num ponto importantíssimo. 3 dias na semana, 2 vezes na semana. Quando você trabalha 3 dias na semana numa casa, você tem sim o vínculo empregatício. Você é empregada sim, você não é diarista. Então quando você pergunta, fui diarista? Você não foi diarista. Você era empregada dessa casa, trabalhou por anos, recebia aí mais de 3 vezes na semana. Então assim, tem o vínculo, tem direito a 13º, a férias, a aviso prévio, fundo de garantia, todas as verbas rescisórias que você, como empregada, deveria ter. Então, assim, procura advogado de confiança, não pode deixar pra lá, porque é o seu direito. Você trabalhou e tem direito disso. Agora, é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, essa questão de 2 dias na semana, um E dia na 3 semana. vezes é considerado habitualidade, né? Você já isso tá aí. ali todo É porque antigamente era uma questão muito. É como eu falei, cada juiz pensando de um jeito, cada decisão de uma forma. Tinha juízes que entendia que não existia habitualidade, 3 vezes a semana não dava. Mas depois a jurisprudência veio, decisões e já pacificou isso. Até 2 vezes na semana, diarista. 3 vezes na semana é empregada, nem se discute. Jurisprudência pacífica. Agora é muito legal, porque as pessoas confundem isso que a gente tá falando É. com diarista em empresa. Ah, eu sou diarista na empresa, eu vou uma vez na semana lá fazer a faxina na empresa. Não existe diarista de empresa, Não. gente. Então assim, se você vai uma vez na semana fazer limpeza na empresa, você é empregada. Empregada. Porque na empresa não existe diarista, não tem 2 vezes diarista, 3 vezes. É uma Sabia vez. disso aí não. Na empresa não existe isso. É só empregador doméstico 3 vezes por Na semana. empresa você é intermitente. Então teria que ser registrado como trabalhador intermitente, você vai lá uma vez na semana. Ah, é? Ou seja, Uhum. mas não é. Então a empresa faz o quê? Contrata uma empresa terceirizada que pode mandar cada semana Pode uma ser uma faxineira opção diferente. também. Aí é uma outra Uma coisa. opção. Aí você só vai correr o risco de um processo de cobrança ali enfim, seja lá do que for, de registro, não sei se foi feito, de verbas rescisórias, e você vai pagar o quê? Você vai ser solidário ou subsidiário, É, né? se ele você não paga você a corre o empresa. risco de... Mas você pode terceirizar, porque pode. É, eu tô pensando na segurança do empresário. Se ele já quer contratar uma vez por semana para não ter esse vínculo. Pode terceirizar. Mas existe uma solução. Não, eu ia dizer assim, existe uma solução que é o freela.
né? Então vamos dizer, eu até poderia Mas ter se for essa... toda segunda, ele Mas é daí o não vai prima ser. fixo. Então eu coloco Coloco uma segunda uma, na outra segunda outra, tá. na outra segunda outra. Então eu tenho que... Toda segunda na mesma empresa. Tem que procurar um advogado pra gente explicar direitinho como é que faz, entendeu? Não pode. Isso só vale, gente, para empregador doméstico, 2 vezes por semana diária, 3 vezes vínculo empregatício. Boa. Empresa diferente. Vamos falar de Big Brother Brasil agora. Davi terá que dividir o prêmio do BBB 24 com a ex-companheira, decidiu a justiça. Na verdade, a justiça reconheceu a união estável entre Davi Brito e Mani Rego e determina a partilha do prêmio do BBB 24. Será que foi isso? A justiça baiana reconheceu a existência da união estável com o Davi Brito, vencedor do BBB 24, e a sua ex-companheira, né? Com isso, determinou que o prêmio de 2.920.000, nossa, bastante, seja partilhado entre os dois. A decisão foi baseada em provas de convivência pública duradoura e com intenção de constituição familiar, mesmo sem registro formal. O caso chama a atenção para os efeitos patrimoniais da união estável, que se equipara ao casamento no regime de comunhão parcial de bens, conforme o nosso Código Civil. A sentença destaca a importância de formalizar ou esclarecer a ausência de vínculos jurídicos, especialmente quando há motivos a bens ou valores significativos envolvidos. Gente, esse tema aqui é muito importante, porque na verdade, assim, eu me lembro, eu assisti o Big Brother, e lá ele se referia a ela como esposa. Então, assim, era minha esposa, era minha esposa, era minha esposa. E aí, depois, lá no final, ele traiu ela ou foi ela que não quis mais ele? O que aconteceu no Ele final? não quis mais ela. Foi ele que saiu Lembra que ele rico? saiu da Ana Maria? Logo que ele chegou, ele saiu do Big Brother, ele chegou da Ana Maria Braga e falou: não, nós estamos nos conhecendo. Se conhecendo? Como assim? Ele Você falou falava que era esposa, né? Sabe o que eu acho mais intrigante de tudo isso? Primeiro que eu já tô justa, né? Vamos pensar nos dois você tá lados, né? mesmo. Tá esquisito. Tá muito justo. Ah, nossa. Mas é porque, será que se ele não tivesse vencido e tivesse com aquele monte de dívida que ele tinha antes, será que ela ia querer reconhecer a união estável para partilhar as dívidas também? Eu acho legal a gente falar que quando você tem a união estável, que se equipara ao casamento na comunhão parcial de bens, divide-se ônus e bônus. Então você divide na data do fato gerador lá do divórcio, tudo que você tem a receber, né? Tudo que você tem de dinheiro, mas tudo que você tem de dívida também. Então será que se não fosse o vencedor do prêmio, se tivesse ganhado só um carro, será que ela também ia querer reconhecer a união estável? Sinceramente, acho que não. Não, né? Mas ele Vamos lá, dizia... a questão aqui é financeira. É lógico. A questão aqui, eu vou dizer, talvez essa pessoa, a Mani, né, que hoje diz que tá namorando um famoso aí e tal, eu acho que talvez ela nem quisesse esse reconhecimento. Eu acho que isso aqui foi em razão da situação que foi criada. Foi. Porque o cara saiu do Big Brother, eles podiam ter terminado. Eles podiam ter terminado e aí se acertavam. Tal. Só que o cara sai, vai na TV, na Ana Maria Braga, me lembra. foi. O cara te fala, não, a gente tá se conhecendo. É. Então, assim, ele foi instruído Total. de forma errada naquele Sim. momento. Teve uma postura escrota. Sim. Eu acho que foi essa a grande verdade. Concordo. Uma postura escrota como homem, de chegar e mudar um discurso que fez ele ganhar. que fez ele ganhar o Big Brother. E assim, eu acho que isso aqui que ela fez é meio que assim, peraí que eu vou te mostrar. Então, assim, é óbvio que o que ela quer aqui é a questão financeira. Só que ela não vai receber, né? Porque parece que ele já Ele já gastou e tá tudo. devendo, Já né? gastou? Já gastou tudo e tá devendo, porque Parece. aqui funciona um pouco também como qualquer outro processo de indenização. Você vai ganhar, mas não vai levar, né? Porque se ele Põe num quadro. tivesse ficado com ela e tivessem, durante a união ainda, gastado juntos, a data do término constaria. Então, na data do término foi dia tal, quanto tinha na conta, quanto naquela data eles tinham a partilhar. Ele também não pensou, ele não foi estratégico também nesse Podia ter sentido. gastado um Não, pouquinho com é. ela. Podia ter gastado com ela. Pelo que eu vi uma matéria essa semana dele com o Léo Dias, parece que ele criou uma holding. E nessa holding tem lá, o único bem que ele tem é um Onix. É um carro, um Tá. Onix, não tem mais nada. Parece que não tem dinheiro. eu soube que não tem nada. Então, por exemplo, se o juiz hoje reconhece que ela tinha união estável com ele, tá? Aí fala, tá, o 50%. término dessa relação foi o que ele faz o reconhecimento e a dissolução da Isso. união, né? Então, reconhece que a partir de tanto a tanto vocês viveram juntos e a data do final foi essa. O que tinha na data final divide entre os dois. 50% para cada um. E aí, nesta data final, ele tinha 2 milhões de reais na conta. Só que isso já fazem 3 anos, ela vai ter direito a receber isso. Só que ela vai ter que começar a executar ele. Não vai E achar. aí, não vai achar. E outras questões também, se ele tiver ganho bens, né? Então ele tem direito a um carro que ele ganhou no sorteio lá. Só que se ele já vendeu esse carro para terceiro, como é que vai ser? Vai desfazer Não, e o esse carro negócio tá de na holding. certeza não. Agora o carro tá na holding. Ela tem direito do que tá dentro da holding? Sim, porque Sim. ela criou a holding com um objetivo fraudulento. Ele, né?
Ele criou a holding com o objetivo de proteger o seu patrimônio e esconder dela. Se ele tivesse feito de forma legal, aí são outros 500. Ela teria participações na holding. Mas como ele fez com o objetivo de esconder o patrimônio, sim, desfaz a holding e pega o que tá lá dentro. Agora aqui, sabe qual era o pulo do gato? Fala. O pulo do gato aqui? Fala. Ele ter feito um contrato de namoro, estipulando ali que ele não tinha Conta que interesse. você já fez. Toda vez eu faço a Fê contar. Mas a Fernanda, gente, ela tinha um contrato de namoro com o marido dela lá 24 anos 24 anos atrás. Ela fez o homem fazer um contrato de namoro. E o pior é que o homem gamou de um jeito que casou com ela, mesmo com uma mulher que faz fazer contrato de namoro, né? Não, a ideia aqui, o Davi deveria ter feito... Verdade. Davi ou qualquer outra pessoa. Se ele poderia ter imaginado, se eu ganho esse prêmio, eu vou ter que dividir, já que ele dizia que era esposa e não era essa confusão de união estável, tanto que o juiz reconheceu a união. Ele poderia ter feito, o que ele poderia ter feito para se prevenir? Um contrato de namoro, dizendo que ali que era de fato só um namoro e não tinha interesse em constituir família. E o regime ali era cada um com seus bens, pronto e acabou. E aí agora não teria esse tipo de problema. Ou poderia até se questionar o contrato de namoro, mas seria bem mais difícil ela ganhar. Mas sabe o que falta muitas vezes? É orientação. Esse rapaz, quando Exato. foi entrar no Big Brother, tinha que ter tido uma orientação. Até hoje, né, Você Afonso? sabia que eu tenho uma amiga, a Fernanda? Beijo pra você, Fernanda. E ela fala assim, que todo mundo que vai casar, ela me dá de presente pras pessoas. Eu já falei isso aqui. Ela oferece, fala, olha, eu tenho um amigo, ele é advogado, e eu quero te dar de presente uma consultoria antes do casamento. Tá Porque certo. ele te dá toda a orientação pra você evitar dor de cabeça. Porque, gente, quando casa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a gente se ama, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Separou? Como eu fui burra, o que que era Meu aquilo. bem, meu bem, que meus coisa, bens, meus bens. Sabe, a coisa muda um pouquinho de figura. E qualquer término de relação, eu sou super favorável do término de qualquer relação, seja ela de casamento, seja ela de trabalho, que seja numa boa, mas não é sempre assim, né, Não, Fê? meu bem, meus bens, meus bens. É isso. É É assim. isso. Então, gente, Davi vai ter que meiar, tá? Mas agora pensa, gente, agora só um parênteses. As pessoas que têm namorado, entram num programa, a gente não sabe quem vai ganhar, concorda? Você sabe quem vai ganhar? Você sabe quem vai ser o ganhador? Então, amor, precisa quando deixar isso entra em no ordem. programa, o cara tava amando ela. Ele tava apaixonado pela mulher. Vai, meu amor, cuida da nossa barraca lá, que ele tinha uma barraca de suco, de Verdade. sanduíche. Cuida de tudo. Aí o cara fica 3 meses lá dentro, sai se achando a última bolacha do pacote, gostosão, que vai pegar as menininhas. Aí olha pra mulher que ele tinha e fala, ó as menininhas que estão à disposição pra mim. Não quero mais, quero pegar as menininhas. Então assim, muda um pouco de figura, né? Tem razão. Mas não pensou. Tinha que Mas ter eu tô pensando aqui, se o advogado dela foi esperto, quando ele estava em processo de discussão se havia ou não a união, ele pode ter pedido um arresto de bens, né? Antes que ele gaste tudo, eu vou garantir aqui. Poderia. Pensa nisso, Uma Afonso. pra garantir Eu vou o que tem. garantir aqui o que tem, pelo menos a minha ação dela, vou garantir 50% aqui, deixa aqui Poderia. bloqueado, pra ele não gastar, até a gente discutir se ela tem direito ou não tem. Porque aconteceu agora, que a gente provavelmente imagina que ela vai ficar sem nada, porque ele gastou tudo. Mas ele pode ter feito essa E será que cautelar aí gastou? de arresto de Será bens. que também soltou isso? A gente não sabe. Bom, É, vai não saber sei. agora, né? Aí é... Hoje eu não posso soltar nenhuma firula, que tá todo mundo muito sério aqui hoje. Bom, vamos lá. Mais uma perguntinha que chegou. Pra variar, a Fernanda tem história parecida na família, tá? Meu pai faleceu, mas tinha 2 famílias. A outra só apareceu agora. Os filhos fora do casamento também têm direito à herança? Vai, Fê, você quer comentar? Conta primeiro. Quero. Vai, conta. Claro que tem. A filha não tem nada a ver. Reconheceu que é filha, ela tem direito à herança. Imagine. Isso já aconteceu na minha família. Conta, vai. Apareceu depois de muitos anos uma irmã, até que eu adoro, Catarina, um beijo pra você. Apareceu uma irmã e ela não tem nada a ver com essa confusão do pai que fez, que aprontou aí, que fez coisa Mas errada. eu achei que você ia contar do seu avô, que tinha 2 viúvas no dia do velório. Ah, não, Fernando? mas eu tô falando que eu também aconteceu de aparecer. Ela tem uma irmã que apareceu Não, depois de muitos tudo anos. bem, mas eu tô falando do avô. A mãe nem sabia. Você acabou de contar uma novidade. Você não sabia? Porque falou que os filhos fora do casamento. Ah, tá. Aí Você eu pensou na lembrei irmã. da minha irmã, porque apareceu Não, isso. mas tô falando do filho. Do avô. O meu avô Gente, sabia que a minha avó poderia até dividir a pensão com a... Poderia? Poderia, lá no INSS. Se ela conseguisse comprovar a união estável com o meu avô, ela poderia dividir a pensão Porque quem meia-meia. ganha a pensão é a família de lá. A família... Volta tudo, volta tudo. Quem tá assistindo em casa não tá entendendo nada. Vou esclarecer pra vocês. Fernanda tem uma avó e um vô que não é o pai do morreu. pai. Não é o pai do pai. E esse vô, no dia do falecimento,
estavam lá, né, velando o É, vô. quando ele ficou doente. De repente, Descobrimos que ele tinham outra duas família. famílias, tá? E aí você olhava aquele senhor no caixão, de um lado a viúva A, de outro lado a viúva B. A família A, a família B. E as pessoas não se conheciam, não sabiam da existência uma das outras. E aí aquele monte de gente Mas, gente, que você não antigamente isso conhece, dava pra fazer. Hoje não dá. chorando pelo seu vô. E você fala, por que aquela mulher tá chorando pelo meu vô? Quem é ela? De onde ela conhece? Aí você olhar e falava, não, ele é meu pai. E você fala, meu Deus do céu, onde foi parar? Não foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Então, hoje a sua avó, porque uma era a do casamento oficial. E ele falava pra minha avó que ele já era divorciado. Que ele já era divorciado dela. Ah. Já era separado. E minha avó sempre acreditou. Mas ele sumia? Ele trabalhava Ele trabalhava num restaurante. num buffet muito famoso. Então ele viajava muito, em festa fora do país, Punta del Leste, Europa. Era mentira. Era verdade, ele Não. realmente Deve ser viajava. mentira, né? Mas muitas das vezes era mentira a tal viagem. Ele estava com a outra família. Entendeu? E naquela época, gente, não tinha isso de celular, manda foto onde você tá. Não existia isso. A pessoa tá lá no Uruguai fazendo uma festa. Entendeu? Ah, Ficava ele dias sem se falar. ficava e dias sem se normal. falar. E às vezes ele ficou... Mas hoje em dia não dá pra ter Não, duas hoje em dia eu famílias, acho né? difícil. Duas Ai, gente, famílias. Olha, eu não acho impossível, Eu também não acho mas- impossível, eu não desacredito de nada, viu? É. Porque as pessoas são. As pessoas têm vidas Não, duplas. essas pessoas que não tem rede social. Pessoa que não tem rede social, você tem que pôr o pé É, atrás. Eu já acho desconfiado. Pessoa que não tem rede social, por desconfio. que você não quer ter rede social? Então, gente, aí aconteceu isso, tudo que a Duda explicou, porque eu já fico até emocionada, eu começo a rir, eu lembro, porque é muito engraçada essa história. E ele já tava bem doentinho quando nós descobrimos isso do meu avô, mas fato é que ela recebia É o pensão- avô da sua avó, aquela avó que eu conheço? A vozinha! Aquela avó toda moderna, toda... E posso falar? O meu avô era Toda cocota. um avô maravilhoso. Eu não tenho isso aqui pra falar do meu avô. Tanto que foi um choque na família. Um choque. Que a gente fala, vai, coitado, como vou aguentar a avó? Juro. Na verdade, né, ele tinha os seus motivos ali pra aguentar o baile. É. Meu Mas Deus. voltando à questão da pergunta. Qual é a então pergunta? vamos lá. Meu A pai pergunta faleceu, é- mas tinha duas famílias. A outras vão aparecer agora. Os filhos fora do casamento também têm direito à aliança? Tem, Sim, tem. E aí, por isso que a Fernanda tá falando que ela tem propriedade, porque depois de muitos anos, apareceu um dia uma irmã, a Fernanda é gêmea, né? É. E aí apareceu. Você sabe essa história? Apareceu uma irmã Como do surgiu Nordeste É. dizendo sobre. Uma irmã da onde? No Nordeste. Nordeste, ela mora no Nordeste. Mas que idade? Eu tenho 44, ela tem 45, 46. Meu pai estava noivo da minha mãe, E aí não Mentira. sabia. não sabia. E aí, meu pai desconfiava, assim, mas não soube. Aí, um dia ela ligou pra casa da minha avó, porque na lista telefônica, antigamente, ela achou lá o sobrenome. Falou, olha, eu sou fulana de tal, eu sou filha do fulano. Minha avó desligou na cara, achou que era trote. Aí, comentou com meu pai, nossa, pode ser minha filha mesmo. Aí um dia eu recebo ligação. E você tem dizendo- contato? Tenho. E ela, Ah, que legal. ela tem o quê de Fernanda? Ah, tem? Ah, Deve mostrar foto depois pra você. Tem, é Mostra. parecida. E aí vem a questão da sucessão, né? Sucessão. Quando o pai dela vier a falecer, ela tem os Concorre. mesmos mesmos direitos. direitos. Não. É, Direitos. agora sim, ele reconheceu, né? Ele reconheceu. Ele colocou o nome dele na certidão Posso de falar? nascimento Isso eu acho muito dela. legal. Tá, Eu acho que assim, tem que certíssimo. reconhecer. Isso é... Ele reconheceu, mas ainda que ele não tivesse reconhecido, é possível, depois do falecimento, fazer um exame de DNA, usando o DNA de algum parente próximo. A coisa no escritório. Que a gente tem um caso no escritório, Do irmão. depois que faleceu, usou o DNA do irmão e deu a probabilidade que aquela criança, porque a mulher estava grávida quando o cara faleceu, e aí quando a criança nasceu, ela foi brigar pela herança, e aí disseram, mas nem era filho dele. Não, vamos fazer a prova. A gente Foi fez isso a mesmo. prova de que era sim filho do falecido. Então, se o pai da Fernanda não tivesse reconhecido, mas ela quisesse fazer um DNA depois que ele falecer, é super possível. E aí, reconhecido, não há distinção. Tanto faz se é filho do casamento ou não. A questão é, ela não é filha da mãe da Fernanda. Então, vamos supor que o pai e a mãe da Fernanda têm uma casa. Essa casa é 50% de cada um. Os 50% do pai Concorre. divide entre as 3 filhas do pai. Os 50% que é só da mãe, Só as divide duas. entre as filhas da mãe.
Então fica dividido assim, mas não há distinção entre os filhos, inclusive se ele tivesse reconhecido e não tivesse exame de sangue, que é o caso. Sim. Ele não fez Ele DNA. não fez DNA. Ele sabe que a filha dele, ele reconheceu. Ainda assim, não há distinção para a lei se é filho consanguíneo ou não. Ou não. Ele é filho legítimo da mesma maneira. Reconheceu, pronto. Entendi. Eu tenho uma irmã. Olha só, muitas histórias aqui hoje, viu? Revelações aqui no Pode Legal. Bom, promotor cobra 1.200.000 após shows cancelados do Ira, tá? O produtor aciona a justiça alegando um prejuízo milionário por cancelamentos de shows atribuídos a conflitos internos aí da banda Ira. O produtor, Bruno Peron, ingressou com ação judicial contra a banda após sofrer prejuízos decorrentes do cancelamento de pelo menos 18 apresentações já agendadas. Segundo ele, os cancelamentos foram causados por desentendimento entre os membros, o que teria violado cláusulas contratuais firmadas com a empresa de produção. O valor da indenização pleiteada ultrapassa 1,2 milhão, considerando investimentos em logística, divulgação e estrutura. O caso abre discussão jurídica sobre quebra de contrato, responsabilidade civil por inadimplemento e os impactos legais. Gente, contrato. Né? Aqui é um contrato que não tem muito o que se discutir. Houve cancelamento, cancelou, o cara tem que receber e não tá errado. Porque você sabe assim, né? Por exemplo, o Ira, no caso, ele tinha um produtor. Quem faz o contrato, por exemplo, o Paciléu quer fazer uma festa e quer contratar o Ira. Quem assina pelo Ira é o produtor. Então, se o Ira não aparece, ou aparece bêbado, ou qualquer coisa assim, o Afonso vai contra quem foi o contratado. E o contratado é o produtor. Então, o produtor vai ter lá uma cláusula, lógico, se tiver muito bem redigido esses contratos, né? Mas aí o produtor vai ter uma cláusula lá, dizendo que se houver qualquer problema nessa apresentação, ele vai responder com uma indenização. Depois, o produtor tem que ter um bom contrato com a banda, que foi o caso, ele tinha um bom contrato com o Ira, para dizer, ó, o prejuízo que você me causou aqui, eu tenho o direito de cobrar de você, porque ele foi personalíssimo, foi por causa de você. Você foi o culpado de eu causar este problema para o contratante. Então, por isso, eu tenho o direito de requerer que você me pague pelo prejuízo que você me causou. E o nome dessa ação fala ação de regresso. O nome dessa ação. Quando você sofre um prejuízo, você paga, é responsável, mas veio diretamente ligado a uma outra situação que você documentalmente consegue comprovar e tem cláusula no contrato, você entra com essa ação regressiva. E se você produtor, não teve o prejuízo material que você consiga provar para entrar com a ação de regresso, você ainda consegue executar o contrato. Por exemplo, poxa, você está faltando em tantos shows que eu não consigo mais vender shows para você. Só que eu fiz um investimento em propaganda, em equipe, em tudo para você. Só que você está me causando prejuízo. Aí eu posso pedir uma indenização. Eu, produtor, uma indenização pelo transtorno que ele está me causando de eu não conseguir mais vender o serviço dele, que são os shows. E aí sim eu poderia fazer uma ação direta de cobrança, de indenização. Bacana, é isso aí. E até cancelar o contrato, né? Com certeza. Uma das penalidades pode ser a própria rescisão do Exatamente, contrato. a rescisão do contrato. Bacana. Vamos falar agora de um tema que eu acho que não poderia faltar no programa de hoje. Será o fim da Justiça do Trabalho? A gente teve uma decisão recente do STF, do ministro Gilmar Mendes, que paralisou todas as ações da Justiça do Trabalho que discutem o vínculo empregatício aí no caso de PJs, né? Quando uma empresa é contratada para prestar serviço para outra empresa. E o ministro, através de uma ação, de um médico que requeria lá o reconhecimento do vínculo empregatício, acabou entrando, discutindo essa questão, e o ministro Gilmar Mendes falou, peraí, esse tema é um tema de repercussão geral, né, e o que eu decidi aqui vai acabar aí afetando todas as ações que acontecem em todo o Brasil, que discutem essa questão da relação. E eu acho que vale muito a gente falar aqui desse tema, que de verdade é muito importante e que tem aí um perigo gigantesco de acabar com tudo que foi construído na questão de direitos sociais. Ao longo de décadas aí nós trabalhamos para o quê? Garantir o direito mínimo aí. A gente está no Brasil, a gente tem que dizer que estamos no Brasil e aqui as coisas funcionam de uma forma diferente. Então no Brasil é muito fácil ficar falando a culpa é da Justiça do Trabalho, a culpa é de não sei quem, a culpa é do empregado. Mas a gente não tá vendo que muitos empresários aí não cumprem sequer o mínimo, né, do que tem que ser cumprido. E quando a gente fala dessa questão do Gilmar Mendes, a gente precisa entender que a gente está falando de contratos onde os empregados foram obrigados a abrir uma empresa PJ, abrir uma empresa, né, uma pessoa jurídica, um CNPJ, para disfarçar um contrato de trabalho sobre o argumento de que é uma empresa contratada, mas é uma empresa que tem pessoalidade, que aquela pessoa não se pode fazer substituir, que tem hora para cumprir, que tem salário, e aí agora tudo que for PJ
tá suspenso, ok, mas se a decisão dele for no sentido de que não se discute mais a Justiça do Trabalho, a gente está sim à frente e muito próximo do fim da Justiça do Trabalho. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso, Fernanda. Não estava na pauta, tá? Peguei vocês de surpresa. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Quando você traz essa questão, né, que o Supremo está discutindo e suspendendo, por quanto tempo isso? Porque eu acho que a grande preocupação das pessoas que têm processo em andamento é saber quanto tempo isso vai ficar parado. Não, a gente não tem um Porque não prazo. tem previsão Não, a gente legal. não tem um prazo, a gente aí, não, na verdade, um limbo. Então, assim, todas as ações que estão em curso agora, elas paralisam. E se demorar 1 mês, se demorar 2 meses, se demorar 3 meses, vai ficar paralisado aí, né? Suspenso, na verdade, esses julgamentos. E quem tá com um problema parecido, quer entrar na justiça, vai pensar 2 vezes nesse momento, porque tem essa questão de discussão. Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela é atacada há muito Isso que eu ia tempo, falar. né? Eu ia E falar aí, só que exatamente agora isso. a gente tem um ataque ordenado. Um ataque ordenado e, assim, a gente nunca esteve tão na iminência de ter aí uma Verdade. consequência muito grande. Eu não estou dizendo uma consequência para a Justiça do Trabalho, eu estou dizendo uma consequência para o Brasil, Sim. para todas as pessoas, Sociedade. porque a gente lida no Brasil com pessoas muito simples. A gente está aqui pensando que está falando de contrato de médico, de contrato de pessoa. Não. A gente está falando que se uma vez um contrato de PJ fraudulento não puder mais ser discutido, as pessoas simples vão passar a ser PJ. Vai todo mundo ser empresário de si mesmo, né? E aí não vai ter por que você ter um empregado se você pode fazer um contrato de PJ e não ter nenhuma discussão no dia de amanhã. Então, por isso que eu digo, é o fim da Justiça do Trabalho. É o fim da Justiça do Trabalho, Fernando? Muito me assusta essas decisões. A Justiça do Trabalho vem sendo atacada, como você mesmo disse, não é de hoje. Esse assunto não é um assunto novo. Não é um assunto novo. Não, não é. Muito já se falou sobre isso, mas é preocupante, é perigoso, porque é isso, nós não estamos falando do hipersuficiente. Porque o hipersuficiente, um médico, um advogado, até dependendo da situação, ele consegue negociar cláusulas de um contrato de PJ. Ele consegue. Mas e o hipossuficiente? Ele não consegue, Afonso. Ele, às vezes, para sobreviver, ele aceita qualquer coisa. O empregador impõe para ele, olha, vai ser um contrato de PJ, mas aquele dinheiro dele é para comer. Por mais que ele não concorde com aquela situação, ele vai se submeter àquilo. Então, é uma relação que é construída numa relação de trabalho. Por que eu vou discutir isso em outra esfera civil? Por que o juiz civil é mais competente do que o juiz do trabalho para executar, para tratar sobre esse assunto? Eu acho isso vergonhoso. É um retrocesso do que nós conseguimos avançar até aqui. Sim. Eu acho que nós precisamos avançar então E eu acho que vale falar, por exemplo, eu advogo para empresas, Fernanda também, advoga para eu empresas, também, e a mas nossa, aqui nem e a essa nossa, questão. a nossa questão aqui não é essa, a nossa questão aqui Social. é social. A questão é que a gente corre grande risco do Brasil virar o país do pode tudo, né? Que Mas você social. pode fazer qualquer contrato, as pessoas têm que assinar e vai ter que aceitar e não dá para recorrer mais. Porque se PJ fraudulento, né? Um contrato de PJ constituído de forma fraudulenta não puder ser discutido, todos Mas vão vocês ser. não acham que nos últimos anos, com a flexibilização das formas de contratação, que nem vocês trouxeram no programa de hoje, falando sobre contrato intermitente, a possibilidade hoje das pessoas abrirem as suas MEIs, né, microempresário individual de forma simples, custo baixo, baixo imposto, já não foi direcionando para esse caminho? Será que algumas medidas não tinham que ser tomadas antes para evitar esses steps, esses estágios, para que chegasse na situação Eu atual? acho que tem tanta coisa que dá para consertar no direito do trabalho, mas quando foi feita a reforma trabalhista lá atrás, ninguém pensou em resolver problemas, criaram mais problemas. Então a reforma trabalhista, ela simplesmente fechou a porta do judiciário, ninguém mais podia entrar na justiça e o problema em si não foi resolvido. Porque se a gente for pensar, o que é a grande discussão de um processo trabalhista? É a forma de demissão. Ou foi demitido, ou pediu a conta. Se foi demitido, ganhou uma coisa, faz que assim, encerrou o contrato, é uma coisa só. Você resolveria todos os problemas. Então a gente precisava de verdade, uma comissão de estudos para criar algo que de fato resolvesse o problema. Mas não é dessa forma, eliminando a possibilidade de discussão. Incluiu a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, né? Então, assim, algumas coisas... Mais ou menos, porque chega lá na hora, você vai conseguir homologar somente a rescisão e não todo o contrato. Então também ele não é válido para o fim que se destina, porque as pessoas queriam o quê? A tranquilidade de você ir lá fazer uma homologação e sair dali tranquilo. Tá. Então assim, mas por que isso? Porque existem pessoas que fazem isso com o intuito de quê? De sacanear o outro. Sim. Então... Agora, Afonso, o que eu penso? O que nós vamos fazer com o artigo 2º e 3º da CLT? Porque é isso que você falou. Se o contrato existe uma habitualidade.
existe uma subordinação. Que o grande X aqui da questão do PJ é o quê? A subordinação. Sim. Nós temos o artigo 2º e 3º da CLT, que é claro o que é requisito para ser um funcionário, um trabalhador. E o que nós fazemos então com a CLT? A gente rasga? Você pode rasgar tudo, né? Tudo que nós fizemos até aqui, tudo que a gente conheceu. Ai, gente, tô com medo. Não, é muito assustador, grave, é muito assustador. grave. E eu quis falar isso no programa de hoje porque a gente precisa falar para a sociedade que a gente está à beira de uma destruição da justiça do trabalho, da justiça social e uma destruição do Brasil. Porque se engana quem pensa que isso vai resolver o problema. Isso vai criar muito mais problema. Por isso que eu tenho medo de quanto tempo vai durar essa suspensão. Posso falar? Ó, é uma instabilidade jurídica gigantesca. Seja o empregador que vai ter receio de realmente, se é PJ ou não, ficar nesse limbo, o que ele faz. E aí ele acaba não fomentando novas frentes de prestação de serviços. E seja o empregado também, porque ele não sabe o que ele vai fazer. É complicado. Não, e o isso. advogado, então? Como é a vida do advogado? Advogado Que você, de é repente, terrível. tem, assim, o teu negócio destruído, né? É muito louco. Eu acho que, assim, o tema aqui é muito importante. Você precisa refletir sobre e a gente precisa gritar isso aos 4 cantos. Então, a gente tá aí, ó, AB São classe Paulo, precisa se unir. Associação dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, enfim, são várias instituições aí, mexendo os pauzinhos aí para levar para a sociedade o tamanho da gravidade dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que pode parecer pequenininho. Ele suspendeu ali. Não, ele suspendeu ali para acabar com o direito do trabalho se acontecer. E se acabar isso, todos vão ser afetados. E outra, Afonso, né? não pensar em rivalidade, advogado Não, reclamante de reclamada. Não é isso, é a instabilidade jurídica causada. Também, né, não é a rivalidade de empresário e empregado. A gente sabe que todo mundo vai se ferrar. Instabilidade jurídica Econômica. mesmo, econômica pro Econômica. país. E a questão de INSS? Quem é que banca o INSS? Quem é que leva... Relação de emprego. É a relação de emprego. Se não tem relação de emprego, o que é o que vai acontecer? Então, assim, nós fizemos um estudo e O impacto é muito entregamos grande. um estudo que mostra que a consequência dessa redução de registros, né, de empregos, de contratos de emprego, vai acontecer o quê? Vai quebrar o INSS. Então, assim, é uma bola de neve. Enfim. Bom, temos que pensar, tá? É um assunto sério esse. Restaurante é fechado por servir pombo no lugar de pato e vender carne estragada. Nossa, mas que matéria é essa, hein, gente? Estabelecimento é interditado por fraude alimentar e risco à saúde pós denúncia do consumidor. Um restaurante no interior de São Paulo foi interditado após fiscalização revelar a substituição de carne de pato por pombo e a venda de alimentos vencidos e mal armazenados. Nem vou ler o resto aqui, porque aqui tem a questão de Código de Defesa do Consumidor, né, que prevê aí punições severas. Gente, mas é muito grave isso, Vigilância né? sanitária, pelo amor Como é de que Deus. eu- Ai, eu serve fiquei pombo? pensando, será que ele te sabia? Ou será que ele recebia de um fornecedor Aí ele achando que era comprava. pato e na verdade era pombo? Porque, gente, primeiro, a carne de pombo não é uma carne comercial, né? Então, como é que você vai? Você vai no telhado, acha um pombo, mata, Mas, manda gente, um cara... o chefe de cozinha não tá tirar. vendo que ali é um É uma carne que tem outro sabor, né? pombo? Eu não sei como é o pombo. Ai, Concorda? O chefe de cozinha, na hora que tá fazendo o preparo, não tá vendo que é diferente? ai, me dá no até um momento de enjoo, servir? assim, só de pensar. Agora, a responsabilidade é do fornecedor e do restaurante. De todos. De todo mundo. De todo mundo. Do fornecedor, se ele tivesse vendido gato gente, por lebre. Eu assisto do aquele restaurante. programa, o Pesadelo na Pesadelo Cozinha na da Cozinha. Gana. Eu adoro. Eu vou dizer pra vocês que é um dos programas que eu mais já, assim, gostei, fiquei fã. Sim. Eu assisti as outras temporadas. Gente, a gente não imagina como os restaurantes que a gente vai, assim, como tem gente que não cuida, né? Eu fico Não, assustadíssimo, tem, pelo e- amor. Se a Você gente assiste pensa- programa, dá medo de comer fora. Aí você desiste, né? Você não quer mais comer fora. Mas é uma responsabilização em cadeia, né? Porque o consumidor está sendo lesado pelo fornecedor, pelo chefe de cozinha, pelo dono do restaurante, por todo mundo que tem essa responsabilidade. Por isso que é em cadeia. Não, pelo amor de Deus. Bom, programa de hoje a gente falou muita coisa aqui. Eu acho que tem temas importantíssimos pra você refletir, pra você encaminhar pros amigos, pra você encaminhar pros inimigos, enfim, e curtir um pouco com a gente essa quinta-feira que foi tão gostosa. Queria agradecer Já a vocês. acabou? Coisas aqui. Tudo que é bom dura pouco. Se tivesse ruim, durava demorado. Ah, Fê, obrigado. Valeu. Toca aqui. valeu. Mas Adoro semana estar que com vem tem você. mais, né? Tem sempre mais. Obrigado, Dudinha. Obrigado Viva. você. Valeu. E Beijo. vamos brindar, né? Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Valeu. Tchau.